Olá, meus amigos, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver estudando esse material, vendo esta gravação. Aqui é uma aula de teoria dos jogos, no qual estou fazendo aqui uma apresentação sobre um tema muito interessante, fascinante, está relacionado a Sun Tzu, a arte da guerra. Então vamos iniciar essa aula aqui falando um pouco sobre esse tema instigante. Hoje vamos estudar sobre a arte da guerra aplicada aos nossos dias. Observem que é possível aplicar essas teorias, essas questões que envolvem a guerra e a arte da guerra de maneira prática no nosso dia a dia. Então, no mundo empresarial, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida como empregador ou como funcionários, colaboradores, certo? Como empresários, como empreendedor, certo? Como um funcionário público, como uma pessoa que trabalha de forma autônoma. Então, são lições de Sun Tzu que estavam relacionadas à guerra, uma coisa bem específica, mas que são aplicadas. Tem um link, tem um relacionamento hoje aos nossos dias. A arte da guerra, então, aplicada aos nossos dias. Este é o nosso tema, certo? Nós vivemos dia a dia se relacionando com pessoas, com empresas, com seres humanos, e, no final das contas, nós precisamos de estratégia nos relacionamentos, estratégia nos negócios, e este tópico fala de estratégia, apresenta estratégias de como sobreviver no mundo dos negócios, como sobreviver na sua vida profissional, não somente sobreviver, mas viver, certo? Viver. Viver e poder vencer, ok? Então, são estratégias de sucesso para obter sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Aqui nós vemos 23 características, principais características da arte da guerra de Sun Tzu para sobreviver e ter sucesso no mundo corporativo, na área contábil, na área da administração, da economia, em todas as áreas que você tiver. Aqui eu coloquei contábil, mas está relacionado a todo quanto é área, certo? Várias áreas aí, várias auditoria, controladoria, áreas médicas. Por exemplo, o momento que estamos vivendo hoje é uma guerra com um inimigo invisível, certo? Não só que realmente está aí tentando eliminar algumas pessoas que se sujeitam, que são expostas a ele, e nós estamos aí realmente precisando tratar de maneira vitoriosa por meio de recursos, estratégia, disciplina. Os espartanos, eles tinham muita disciplina. Então, essa disciplina espartana, ela está relacionada à arte da guerra, né, também. É um exemplo de pessoas disciplinadas, pessoas organizadas, pessoas que realmente cumpriam as suas metas, né? Nós vemos aí que as ordens, se as ordens não eram claras ou não são claras, a culpa era do general, que os soldados não obedeciam. Se os soldados não obedeciam. Agora, se as ordens fossem claras, a culpa era dos oficiais e dos subordinados. É isso que nós vemos no início do livro A Arte da Guerra, quando Sun Tzu, a ele é confiado as concubinas ali do imperador, certo? Ou do líder daquela região, certo? Melhor dizendo. Quando realmente elas não escutam, elas não ouvem, né? Elas não estão levando a sério o que o Sun Tzu está dando em termos de ordens. O que ele faz? Corta a cabeça das duas concubinas. Logo, todas as outras concubinas elas passam a levar a sério a ordem. Então, se você falar claramente, então fica tranquilo. Como gerente, como pessoa que está numa linha de frente, atuando numa área médica, numa área de enfermagem, numa área de negócio, de gestão. Agora, se as pessoas veem claramente, mas não levam a sério isso aí, então a culpa realmente é dos subordinados. Agora, se você não deixou claro, não deixou por escrito, não deixou realmente visível, né, de maneira que as pessoas se apropriem daquele conhecimento, daquela instrução, então a culpa é do gestor, do empreendedor, da pessoa que está na liderança. O que percebemos também é que quando as tropas fogem, ou seja, são insubordinados, caem,
são derrotados em batalha, e a culpa sempre vai ser do general, né? As tropas realmente fugiram, são insubordinadas, caíram, foram derrotadas, a culpa é sempre do líder. A culpa é sempre do líder que está na frente, porque ele realmente é que inspira, ele que está ali na linha de frente, então ele que é o primeiro, ele que decide, ele que dá as estratégias. Então, por isso que realmente uma das lições, se o negócio não deu certo, se há problema, se não houve sucesso no negócio, se realmente há um problema na gestão, a culpa é sempre do gestor, do empreendedor, do líder, da pessoa que está à frente, de maneira oficial. Na empresa, no grupo cristão, no grupo, digamos assim, dos grupos religiosos aí, se a pessoa está ali na frente, a culpa é do líder. É do líder. Sempre. Para uma guerra ser bem sucedida, existem 5 fatores fundamentais: clima, terreno, comando, doutrina militar e a influência moral. Esta última, a mais importante de todas, porque o líder tem que ter o apoio do povo, senão a guerra fracassará. Correto? Você se lembra de Darth Vader? Como é que ele impunha a influência moral? Rapidamente ele, com seus poderes ali da força, matava um general. Quem assiste a Star Wars, que assiste a trilogia, e muito mais do que a trilogia, né? Então, se vocês verem nessa cultura pop do Star Wars, ele sempre age com mão de ferro, usando os poderes da força para punir imediatamente os generais que falham constantemente. Aquela maneira ali é uma maneira de exercer de forma muito severa influência moral. Mas se você observar nesses reality shows que tem sobre como o Roberto Justo, esses vários reality shows, eles tratam logo, na área de gestão, de negócios, tratam logo de demitir a pessoa. Demissão é uma forma de exercer influência moral também. Né? Mas também não é só do lado negativo. Do lado positivo, você pode ser um bom líder que se preocupa com os liderados, que cuida dos liderados, que realmente entende a situação deles também, e fornece todos os aparatos e requisitos necessários para que você exercer influência moral, doutriná-los adequadamente, preparar todo um clima para que eles te sigam. Conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo, e em sem batalha, conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo, em sem batalha você nunca correrá perigo. Então, você precisa realmente conhecer, primeiramente, você mesmo. Conhece a ti mesmo. Depois que você conheceu a si mesmo, o seu negócio, o seu produto, claramente onde é o nicho do seu mercado, do seu negócio, ou nos seus relacionamentos, se você conhece a si mesmo, você vai poder depois conhecer o outro, conhecer realmente, conhecer a si mesmo como empresa, conhecer preço, quantidade, produto, qualidade, etc e tal. Quanto empreendedor e quanto empresa. Conhecer a si mesmo nos relacionamentos é entender realmente a sua emoção, quando você realmente está calmo, não está chateado, e o que te chateia, para você realmente poder conhecer os outros. Envolve até mesmo a questão da empatia. Você primeiramente precisa conhecer a si mesmo para poder exercer empatia de maneira adequada no negócio, nos relacionamentos, na sua vida amorosa, na sua vida profissional, nos seus negócios, nos seus estudos, com seus colegas, colega que não quer às vezes trabalhar ou fazer atividade junto com você, você precisa realmente conhecer primeiramente a si mesmo para poder ajudá-lo de maneira adequada. É essencial procurar agentes inimigos que vierem espionar você e então suborná-lo para que os sirvam. Aqui realmente eu não gosto muito dessa palavra suborná-lo, né, mas realmente um ensinamento de Sun Tzu. Vocês observam que isso aconteceu ali entre os americanos, na Guerra do Vietnã, em alguns lugares, realmente, de tentar subornar, e não somente nessas guerras, mas várias guerras, subornar os inimigos, subordinar vietnamitas, subordinar as pessoas para que elas entregassem, ou pelo menos elas deixassem de ser espiões e passassem a, na verdade, fazer contra-espionagem. Né? E essa é uma maneira de tentar, na verdade, espionar o inimigo.
Desinformação também é uma boa maneira. Os políticos agem hoje em dia com desinformação. Eu acho irreprovável, né? Fake news, essas coisas todas. Mas é o que realmente utilizam. Os SEALs americanos, eles adotam a arte da guerra. É interessante isso. Porque não tem só ensinamentos relacionados a este, mas muitos outros ensinamentos de táticas militares importantes. Você vencer em 100 batalhas não é o auge da habilidade, mas sim subjugar o inimigo sem lutar. Então, a arte de lutar sem lutar. Quem assistiu aqui um filme do Bruce Lee apresenta isso, a arte de lutar sem lutar. Logo, Operação Dragão, um filme velhíssimo da década de, sei lá, de 70, 80, deve ser de 60, 70 mais ou menos. Interessante porque os chineses realmente adotam muitos dos ensinamentos de Sun Tzu. E, na verdade, hoje, milhares e milhares de gestores, empreendedores e executivos adotam os ensinamentos de Sun Tzu para suas empresas. Muitas vezes, realmente, a melhor tática é você utilizar uma outra estratégia que não tenha que lidar com os custos militares, que é um custo militar de uma guerra é alto. Né? O custo militar de uma guerra é alto. Pessoas, estradas, edifícios, prédios, reconstrução, financiamento depois. Então, muitas vezes, a melhor maneira é utilizar, hoje em dia, não se utiliza táticas militares entre relações comerciais, mas, certo, utiliza-se influência na OMS, influência na ONU, e aí por aí vai, né? Então, as táticas dos países geralmente é aumentar preço, se proteger com alíquotas mais altas para impedir que um produto entre num país e por aí vai. Evite a força e ataque a fraqueza. Nós usamos muito isso no jiu-jitsu, quando treinamos jiu-jitsu. Quando a pessoa quer fazer força com você vai junto com ela no movimento. Porque às vezes a pessoa é muito mais forte, né? Principalmente quando você é mais fraco. Então, a melhor maneira de fazer é ir junto com o movimento. Você até muitas vezes se aproveita da força do seu adversário para direcionar o movimento dele. Quer dar ele, dar uma queda, fazer um outro movimento. Então você se apropria muitas vezes da força do seu adversário. Às vezes a força dele é uma fraqueza. Ou às vezes ele faz tanta força que você encontra as fraquezas. No mundo dos negócios, no dia a dia, é a mesma coisa. A pessoa quer fazer força, quer falar mais alto, quer utilizar argumentos, e aí você vai observando isso para lidar de maneira mais adequada, mais apropriada, para poder melhorar as relações. Não necessariamente usando força contra ela, mas usando a força dela para ela perceber a condição que ela está e realmente ajudá-la a melhorar, ou ajudar no negócio, nos relacionamentos, as coisas serem mais suaves. Né? Então, você encontra, às vezes, no empreendedor, no empresário ou no negócio da outra pessoa, alguma fraqueza com relação às maneiras que a pessoa produz, a maneira como ela lida com os clientes. Aí você pode utilizar outra maneira de lidar. Hoje em dia, quem está utilizando delivery, a internet, para poder vender, está ganhando, está na frente de muita gente. Então, esse é o ponto. É mais importante ser mais inteligente do que o inimigo e não mais poderoso. Muitas vezes as pessoas pensam que você tem que ser mais forte, mais bravo, falar mais alto. Não, é como uma partida de xadrez. Você tem que vencer na inteligência, você tem que perceber o que é que está acontecendo dentro desse contexto do mundo dos negócios, do mundo empresarial. Você precisa perceber um nicho de mercado, você precisa perceber que, às vezes, o que está realmente acontecendo, por exemplo, numa bolsa de valores, o pessoal que lida com o mercado, né, aí do agronegócio, da plantação de milho, de soja, presta muita atenção na Bolsa de Valores de Chicago. E aí, esse sobe e desce na Bolsa de Valores de Chicago, você começa a perceber o que está acontecendo no Brasil. E não as fake news e desinformações que acontecem aqui no Brasil com relação a esse mercado. Esse mercado, as pessoas gostam muito de desinformar na mídia. Interessante. No mercado de bovinos, soja e milho. Então tem que ter muito cuidado. E você aprender a lidar com inteligência.
aumentar a sua produtividade, melhorar a sua produtividade. Quer dizer, a inteligência é muito melhor e muito mais poderosa do que usar força. Você realmente querer... Tem gente que quer diminuir o preço para poder quebrar o concorrente. Isso é tentar, às vezes, usar força. Você utiliza os seus custos mais baixos, vende abaixo do custo de produção, para tentar quebrar o outro, já faz conluio. Isso, inclusive, é crime, né? Então, esse poder de força é até criminoso. Então, isso aí não é inteligente de se fazer. Na guerra, a superioridade numérica apenas não oferece nenhuma vantagem. Então, se você realmente apenas tem número de pessoas, não necessariamente você tem força, porque hoje em dia tem guerra biológica, guerra nuclear. Se você for usar somente números em termos de pessoas, de recursos humanos, isso não necessariamente garante a vitória. Você precisa agir com inteligência, com estratégia, os melhores lugares de atacar. Às vezes você não vai confrontar somente diretamente o inimigo, mas de lateralmente ou por trás, os lugares onde ele não está realmente está incapaz. Você vê na Guerra do Vietnã que, em alguns momentos, houveram ataques simultâneos, mas eram poucos vietnamitas, vietcongues, melhor dizendo. Eram poucos vietcongues ali lutando, mas parecia que eram muitos por causa que eles atacaram em vários lugares diferentes, no sul, principalmente no sul, né, do Vietnã. Então, no mundo dos negócios, às vezes não é ter tantos funcionários, mas saber lidar com esses funcionários de maneira adequada, saber treiná-los. Funcionários bem treinados valem muito mais do que funcionários não treinados ou destreinados. Para fazer o seu inimigo se deslocar, atrai como uma isca que ele vai engolir, né? Então, quem é direcionado para o campo de batalha está em desvantagem. Se você consegue deslocar o seu inimigo para onde você quer, ele está em desvantagem. Então, isso é uma prova de que você usou alguma coisa como uma isca, né? Então, uma estratégia que você pode utilizar para os relacionamentos, para o mundo dos negócios, fazer a pessoa ter uma atitude, fazer a pessoa ela se deslocar, fazer a empresa agir de uma determinada maneira, com uma determinada propaganda, aumentar o preço dela devido a uma estratégia comercial sua, ou fazê-la ter a impressão de que talvez você vai ali atacar em mais de um mercado, ou mais de um produto colocando no mercado, ou com uma qualidade totalmente diferenciada. São realmente maneiras de deslocar, às vezes, o inimigo para uma frente de vendas, para uma frente de negócios. Enganar isca para atrair o seu inimigo. Isso aqui é um ensinamento de Sun Tzu, né, sobre dar a impressão de que você está fazendo alguma coisa, mas que na verdade está fazendo outra. Eu realmente, particularmente falando, não aprecio muito essas palavras engodo, mas é muito utilizado hoje em dia a arte do engodo. Né, a arte do engodo. Inclusive tem um capítulo do Sun Tzu falando sobre isso, a arte do engodo. Você atrai, faz ele acreditar que você está agindo de determinada maneira, ou que você vai sair daquele ramo. Quando ele percebe, você já está em outros estados, em outros municípios, trabalhando com aquele mesmo negócio, né? Principalmente quando são empresas muito grandes, monopólios, oligopólios, estruturas de mercado de competição imperfeita, tem muito engodo, tem muita estratégia, né, de venda, tem esses produtos que são muito competitivos, né? Ou então que tem um pouco nível de diferencial, são muito parecidos, né? O general sabe do alcance da grandiosidade muito além dos homens comuns através da previsão. Então, a maior estratégia do general é prever o conflito, prever realmente o que está acontecendo, prever realmente da maneira mais adequada por meio de indicadores, de estatísticas, perceber o que está acontecendo em termos de PIB, olhar para dados que existem quando você tem empresas, principalmente muito grandes, você precisa utilizar, perceber o que está sendo, o que foi vendido desse produto, o que entra de insumos do mercado internacional, se você usa insumos dentro no país que estão relacionados ou estão atrelados àquele seu produto, né? Então você utiliza muitos recursos para previsão. Você precisa utilizar
muitos recursos para prever o que está acontecendo. A estratégia é usar recursos, os recursos disponíveis para prever, né? Por meio principalmente de estatística, eu creio. Mas também existem outros métodos, além do método estatístico, para a previsão. A própria experiência do empreendedor no negócio pode ser uma boa estratégia. Aqueles que sabem lutar trazem o inimigo para o campo de batalha. Não são trazidos por ele. Muitas pessoas, elas ou empresas acabam sendo atraídas para o inimigo, para uma guerra, para uma luta de vendas, uma guerra de preços, quando na verdade acaba sendo uma guerra perdida, né? Não utilizando os recursos adequados, não utilizando o número de não trabalhando em reduzir, minimizar custos e maximizar lucro. As pessoas, muitas vezes, também nos seus relacionamentos, elas trazem as pessoas para um determinado campo de batalha e a pessoa não percebe que está sendo trazida para aquele tipo de relacionamento ali. Principalmente quando você observa bem, no mundo dos negócios, ou no mundo do trabalho, do empreendedorismo mesmo, porque o empreendedor não é simplesmente aquele que vende ou aquele que tem um negócio, mas quem trabalha para um empreendedor também pode ser um empreendedor. Você pode ser um funcionário empreendedor. E nesse relacionamento dentro da empresa, às vezes alguns colegas lidam com uma competição interna, né? Não sendo colaborativos. E aí você precisa perceber que você precisa lidar nos relacionamentos, fazendo o colega trabalhar junto com você. E às vezes isso não acontece. Então, nos relacionamentos é importante ser cooperativo, ser cooperativo. E muitas vezes vai ser necessário utilizar conhecimentos da arte da guerra para fazer a pessoa perceber a condição que ela está, que ela realmente não está contribuindo, não está realmente somando na empresa. No mundo dos negócios, acontece a mesma coisa. Você pode levar a empresa para um lugar, para uma situação que ela não percebe. Você faz utilizando marketing, você faz isso utilizando estratégias de vendas, certo? E por aí vai. É como um xadrez, realmente, é da teoria dos jogos. O objetivo do xadrez é forçar o seu oponente a se render, eliminando as peças dele. Você vai pegando os peões, de repente a pessoa não percebe, perdeu o bispo, perdeu a torre, perdeu ali a sua rainha, e aí já está em xeque-mate. Cada peça tem o seu valor e só pode se mover de uma maneira específica. A meta do xadrez é matar o rei. O gol. O objetivo do gol não é a destruição das forças oponentes, mas conquista de espaço. A meta do gol é capturar o máximo de território com menor quantidade de peças. Melhor dizendo, gol, né? Que o seu plano sejam impenetráveis como a noite e ataque como um raio pela manhã, né? Então, às vezes o inimigo não espera, ou no mundo dos negócios a pessoa não espera um determinado nível de investimento, de como você vai lidar com a situação, e ela se surpreende. E surpreende que você preparou toda uma estratégia de empresas, de produção, de produtividade para poder alcançar aquele nicho de mercado. Nos relacionamentos, você pode também ser impenetrável. Aparentemente não está agindo, mas se preparou, você está realmente cuidando de fazer uma graduação, depois uma especialização, uma mestrado, um doutorado, ou então está nesse momento aqui, não precisa disso tudo. Às vezes você precisa realmente, simplesmente, fazer realmente um conhecimento técnico de como agir, e você se torna impenetrável. Não é? Como um empreendedor, como um funcionário. Um empreendedor funcionário. Não, às vezes, um empreendedor dos negócios. Aí você tem o conhecimento e sabe aplicar aquele conhecimento com inteligência. A suprema arte da guerra é lutar sem lutar. Então, aprenda realmente a perceber que você não precisa utilizar determinados recursos ou perder determinados recursos numa guerra. O exército vencedor percebe as condições para a vitória primeiro e então luta. O exército perdedor luta primeiro e só depois busca a vitória. Então, acontece muito, pessoal. Principalmente quando você utiliza estratégias de marketing, estratégias de produção, estratégias de preço. Percebe realmente a condição da outra empresa. Se você vai para uma guerra, para uma luta, já considerando primeiro lutar, fazer força com a pessoa,
fazer guerra de força, aí realmente a melhor maneira, até às vezes nos relacionamentos, é ficar calado, aguardar o momento certo de falar, aguardar o momento certo de agir, aguardar o momento certo realmente da empresa entrar em determinado nicho. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, despite enquanto eles descansam, então viva o que eles sonham. Em uma batalha, use o ataque direto para combater, em um ataque indireto para vencer. Né? Às vezes as pessoas elas pensam que você está simplesmente agindo de uma determinada maneira, frontal, e você tem a oportunidade de fazer ataques indiretos, por meio de atitudes, por meio de alguma perspicácia, algum tipo de inteligência, algum tipo de coisa que você já fez antes ou está fazendo, sem precisar ser visto. Esse ataque indireto, às vezes, ele não é visível, né? Em termos de negócios, em termos de lidar com seus preços, com as suas quantidades. Como uma pessoa que estuda para um concurso, você está ali estudando para um concurso, mas ao mesmo tempo você está se preparando ali para estar no mercado, atuar em determinado negócio, porque você pretende estar no mercado. Você estuda para o concurso, mas está trabalhando junto, ou está fazendo um curso, mas se capacitando para estar no mercado. Você está trabalhando diretamente e indiretamente para poder estar no mercado. Já está no mercado trabalhando e está se aperfeiçoando. Ou estudando para um concurso. Às vezes, estudar para um concurso é ter um ataque indireto. Né? Ou então fazer uma especialização. Ou então estar fazendo a graduação é ter um ataque indireto. Então você precisa aprender a aplicar a arte da guerra ao seu contexto. Faça o seu inimigo se preparar à esquerda dele e ele estará fraco do lado direito. Certo? Então, às vezes o inimigo está tendo a impressão que você vai estar de um lado e você vai estar de outro. Às vezes a empresa pensa que você está agindo de uma determinada maneira em termos de produção, produzindo apenas um tipo de produto ou realmente ofertando produtos apenas em um tipo de mercado e você está, na verdade, trabalhando com outros mercados juntos. Né? Ou então está maximizando sua produção usando ali muito a mídia social, e aí a pessoa não está lidando. Quem não usa mídia social hoje está fadado a, a não ter muitas vendas. Aí você tem várias maneiras de utilizar várias mídias aí para vender, encontrar esses nichos de mídia para vender. Quando o ataque de um falcão fratura o corpo de uma presa, é porque atingiu na hora certa que as águas torrenciais movem pedras. É por causa da oportunidade, né? A arte da guerra, né, é um assunto de importância vital para o Estado. O reino da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou a ruína. É indispensável estudá-la profundamente. Né? Então, é importante estudar a arte da guerra, porque não é necessariamente para você fazer guerras físicas, mas você travar no seu relacionamento. Quem não usa política na sua vida conjugal? A vida conjugal é sempre cheia de política, né? Para você ir para sua partida de futebol. Muitos são políticos. Né? Eu estou falando isso porque isso é constante nos relacionamentos. Você quer jogar futebol, aí você faz um agrado. Você quer utilizar. Você quer estar com os amigos para fazer alguma atividade, aí você compra uma coisa para a esposa, um vestido, leva ela para jantar, aí você pede amor. Eu gostaria de sair com os colegas, com os amigos. Né? Então, são estratégias que você utiliza. Tem uma importância, né? Tudo isso. Agora, no dia a dia, você observa que às vezes é importante ser duro, ser um pouco duro, para mover pedras e aproveitar a oportunidade. Né? Principalmente quando você vai para uma entrevista, quando você vai apresentar um projeto para o seu chefe, certo? Então você precisa apresentar com certa profundidade, com certa impressão, dar uma impressão realmente adequada daquele seu projeto, precisa ser firme, né? E isso realmente envolve maturidade,
né? E às vezes atacar como um falcão, né? Ataque de um falcão que fratura o corpo, né? De uma presa, é quando você vai lá e age com agressividade, um marketing agressivo nas mídias sociais, na televisão, né? Utilizando todos os recursos que você pode utilizar para poder vender seu produto. Põe seus soldados da morte certa, onde não existe escapatória. Eles fugirão e nem sentirão medo. Não existe nada que não possam realizar, né? Quando começar uma batalha, não se demore muito, ou suas tropas vão se exaurir e os mantimentos irão acabar. Então, batalhas muito longas, elas são desgastantes. Elas envolvem recursos, elas envolvem mantimentos, elas envolvem munição que vai terminando. Então é importante considerar essa questão, né, de não permitir que um conflito, mesmo quando acontecem conflitos nos relacionamentos dentro de uma empresa, você não você tem que fazer o possível para que elas sejam resolvidas o mais rápido possível, sentando para conversar, resolvendo as questões, procurando colocar os pingos nos is, para que tudo seja pacificado, né? Porque você não pode trabalhar muito tempo com conflitos. Às vezes conflitos acontecem, às vezes a maior parte do tempo existem competições das empresas com as empresas e funcionários entre os funcionários. Nós já nascemos competindo. Dentro de uma família, filhos competem entre si pela atenção dos pais. E no mercado de trabalho, as pessoas competem por emprego. E nas empresas, as pessoas competem pelo lucro, né? Então, precisamos resolver os conflitos o mais rapidamente possível para poder ter um ambiente de vitória. Quando o inimigo ocupa terrenos altos, não confronte. E se ele atacar, morro abaixo, não se oponha a ele. Ok? Então, são ensinamentos aí de Sun Tzu de não fazer força em determinados momentos de conflito. Quando a pessoa está num terreno alto, ela está em vantagem, né? Não é vantajoso você tentar atacar uma pessoa que está, ou uma empresa, melhor dizendo, entendam isso, que nós estamos falando aqui de negócios. Quando ela está no momento de alavancagem, ela está no momento ali de superioridade, né? Então, você precisa perceber também quando não está numa posição vantajosa dentro de um mercado, correto? É inteligente perceber isso. Existem alguns exércitos que não defendem, não devem ser enfrentados, e algumas posses que não devem ser conquistadas, né? Então você precisa perceber isso como uma guerra de xadrez, uma tática com estratégia, que existem circunstâncias específicas no qual você não deve enfrentar o seu adversário. Você precisa perceber a sua limitação de produção, de preço, de aquisição com os fornecedores, da limitação da sua empresa e da sua limitação, então, como uma pessoa que está no mercado de trabalho procurando um emprego, né? Ou numa entrevista. É essencial para a vitória que os generais não sejam tolhidos pelos seus líderes. É quando eles subestimam os seus adversários, né? Então, você é tolhido. Então, você precisa perceber, primeiramente, o seu contexto. Como uma pessoa que está na liderança, você precisa perceber o seu contexto. E perceber o contexto também dos seus liderados. Não tolhi-los, muitas vezes pode ser uma situação muito constrangedora para eles. Você pode até estar subestimando-os. É importante você perceber realmente que a vitória ela depende de você, como uma pessoa que está na liderança, né? Ou então com uma pessoa que está obedecendo ordens, verificar o contexto. Veja muito bem o contexto no qual você se encontra. Então, a essência da vitória é você ter essa leitura, né, do seu contexto, das pessoas que estão ao seu redor. Não subestimar os adversários, jamais subestime os seus adversários. Jamais subestime a empresa ou o seu colega de trabalho. Eu estou falando isso porque realmente, às vezes, dentro da empresa há competições fortíssimas,
né, acirradas, não subestime os seus colegas de trabalho. Então, temos aí uma leitura bibliográfica e nós encerramos aí esse momento. Está aqui o meu canal com o material que eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, disponível então para vocês acessarem lá a todo momento, quando quiser assistir esse momento de aula, de gravação. Valeu, um forte abraço, estamos juntos, bons estudos. Valeu. Boa noite, professor.